Olá, meu nome é Fábio Kinzel, eu sou advogado, especialista em direito tributário e mestre em direitos fundamentais. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe o real impacto da reforma tributária para a sua instituição? Está sendo votado no Congresso Nacional, né, uma reforma tributária. São duas reformas tributárias que estão tramitando de forma autônoma e paralela, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. O que nós percebemos nessa reforma tributária é que, fazendo uma analogia, né, como bom professor, é que nós parecemos que vemos pessoas vendadas caminhando por um campo minado. Isso porque muito se tem discutido sobre a reforma tributária, porém, nós não estamos conseguindo visualizar o acompanhamento daquelas instituições que serão efetivamente objeto dessa reforma tributária, que serão afetadas pela reforma tributária. Né? Nesse sentido, né, nós estamos visualizando que essa reforma tributária para as instituições de educação, ela poderá aumentar a tributação daquelas instituições com fins lucrativos, dos atuais 14,25% para até 25% da tributação. Além disso, nós também visualizamos algumas questões que dizem respeito às entidades beneficentes, que são aquelas entidades que possuem certificações que lhes otorgam imunidade a contribuições de seguridade social e também aos impostos. Isso porque lá no artigo 195 da reforma tributária foi inserida uma nova contribuição no inciso 5º, e esse inciso traz uma contribuição sobre bens e serviços. É objeto de uma emenda 164 do senador Jader Barbalho, que essa contribuição para as instituições de educação sejam limitadas a 5%. Porém, como nós tivemos em anos passados, né, é bom lembrar o passado do Brasil, nós temos a imunidade de contribuições prevista na Constituição desde 1988. Porém, a Lei 8.212 e, posteriormente, a Lei 12.101, que regulamentaram essa imunidade, elas não previram expressamente, por exemplo, a imunidade ao PIS. Então, lá em 96, 97, iniciou-se uma discussão para saber se o PIS estava abrangido pela imunidade, e essa discussão terminou por volta de 2015, 2016. Passamos anos, muitas instituições de educação pagando essa contribuição, para somente 15 anos depois se verificar, quase 20 anos, se verificar que era indevido. Quem pagou e questionou, conseguiu restituir, quem não questionou, pagou e não restituiu. Então, essa insegurança quanto à inserção dessa contribuição no inciso 5º deve ser objeto de um estudo aprofundado, né? Porque poderemos ter, de novo, grandes brigas judiciais. Em relação à reforma tributária em si, é importante nós também salientarmos que as instituições devem, sim, procurar os seus órgãos de classe, seus advogados, seus contadores, para fazer o seu cálculo. Isso é importante tanto para as instituições que já estão devidamente consolidadas com seus departamentos, quanto para as pequenas escolas, porque o impacto pode ser muito grande. E na educação, o impacto que acontece, ele reflete na diminuição de bolsas ou no aumento das mensalidades. E aqui é importante nós lembrarmos que toda instituição de educação, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos, certificada, imune ou com qualquer outro tipo de situação fiscal, que a instituição de educação, ela contribui sim para o Estado, para o poder público, na medida em que a educação é um direito e garantia fundamental. Sendo um direito e garantia fundamental, o dever de prover esse direito aos cidadãos brasileiros é do Estado. Então, cada pessoa, cada criança que é atendida em uma escola, mesmo que o pai pague, mesmo que a família pague, ela está desonerando
o Estado desta mesma prestação de serviços. E esse fator de contribuição na consecução de um direito social, de um direito de garantia fundamental, deve ser levado em conta pelos legisladores ao fazer esta reforma tributária, né? É um fator imprescindível que se leve isso aos nossos senadores, aos nossos congressistas, aos nossos deputados, porque nós não podemos deixar que a educação seja tratada como uma mera prestação de serviço, né? Essa reforma tributária fala em uma alíquota única. Então, como nós vamos ter uma alíquota única para uma instituição cujo maior custo, cujo maior insumo é a mão de obra? O nosso maior custo nas escolas hoje é a mão de obra. Como é que nós vamos nos beneficiar disso? Como é que nós vamos ter a mesma alíquota que uma outra prestação de serviço que seja que dependa menos do número de mão de obra? Porque toda prestação de serviço é um fazer humano e todo fazer humano depende de humanos. Porém, há algumas prestações de serviço que têm a peculiaridade de poderem ser feitas com menos pessoas. Já a prestação de serviço educacional, não. Ela necessita de muita mão de obra. Se nós avaliarmos dentro de uma perspectiva de administração, de economia, o maior custo das nossas instituições hoje é a folha de salários. Outro ponto interessante que eu sempre levanto é que nós precisamos também nos dar conta que o objetivo de uma reforma tributária é diminuir a burocracia. O nosso país, realmente, ele está no maior ranking de burocracia e de insegurança quanto a obrigações tributárias. Isso faz com que aumente-se o custo em contadores, advogados, consultores. E essa reforma tributária, ela prevê um período de transição de 10 anos. Ou seja, durante 10 anos, nós teremos que manter 2 sistemas de tributação, ou seja, manter a contabilidade de 2 sistemas de tributação. Teremos um período teste de 10 anos, 10 anos é a previsão, e aqui eu faço uma distinção que nas 2 reformas tributárias há esse período de testes. Então, vamos partir para 10 anos, mantendo 2 formas de tributação. E essa tributação teste será, a previsão é com alíquota de 1% para o imposto sobre bens e serviços. Então, nós vamos sair de uma situação em que nós temos muitas burocracias para uma situação de mais burocracia, ou mais burocracias perante todos os fiscos, e estamos perdendo uma oportunidade, e aí eu também vejo que a reforma tributária, pela sua complexidade, pelos interesses envolvidos, né, ela não pode ser desperdiçada. E eu vejo como um desperdício nós não aproveitarmos essa reforma tributária, o Brasil não aproveitar a reforma tributária para diminuir esta máquina, esse estamento estatal, né? Porque se mantém, por exemplo, a possibilidade de alíquotas municipais, cada ente federativo ter a sua alíquota. Então, nós teremos alíquotas estaduais e alíquotas municipais, e é o que está escrito na reforma tributária. Então, nós manteremos as estruturas de cobrança, as estruturas de criar legislação municipal em todos os municípios brasileiros, quanto isso poderia ser resolvido com uma alíquota nacional e não haver a possibilidade de cada estado ou cada município fixar a sua alíquota. E, inclusive, um dos objetivos da reforma tributária era acabar com a guerra fiscal. Isso não vai acontecer, porque havendo a possibilidade de cada município ter a sua alíquota, as nossas instituições poderão, então, montar campos ou montar filiais em cidades nas quais a alíquota é menor. E aí fazer, por exemplo, cursos em EAD, atingindo as pessoas da cidade sede, onde a alíquota de excesso é maior. Então, o caos e a guerra e a burocracia que se visa resolver com uma reforma tributária, ela, infelizmente, não está sendo objeto, né, dessa reforma tributária. É uma crítica construtiva que nós fazemos já há bastante tempo, estamos acompanhando essa reforma tributária,
E também a outra questão importante é que o IBS, por característica, ele tem uma situação em que há uma previsão de desoneração do consumo. O que é a oneração do consumo em direito tributário? Nós passamos sempre para o consumidor final todos os tributos. Isso é algo que, economicamente, é impossível de não se fazer. Porém, nós necessitamos de um equilíbrio entre tributação de renda, patrimônio e consumo. E no Brasil, a tributação sobre o consumo, segundo os dados da Receita Federal disponíveis, a nossa tributação sobre o consumo do Brasil é de 49,7%. É uma tributação extremamente alta. Então, essa reforma tributária, ela prevê o quê? O direito ao crédito tributário, ou seja, você ter efetivamente um sistema em que te possibilite que aquele tributo pago na operação passada, ele não onere a operação seguinte. Isso chama-se o princípio da não cumulatividade. Como é que nós resolvemos isso? Com uma redação melhor. Porém, a atual redação das duas reformas tributárias que estão tramitando no Congresso é idêntica, as duas redações são idênticas à redação atual da Constituição, que fala da não cumulatividade do IPI. E quando eu falo sobre o que está escrito, eu tenho que lembrar que o direito é aquilo que é praticado. Muitas vezes, no direito, existe uma regra, e esta regra, para uns, ela aplica-se de uma forma, para outros, aplica-se de outra forma. Né? Eu vou fazer um parênteses aqui, eu sempre costumo dizer que toda norma admite interpretação. Toda norma admite interpretação. E basta nós lembrarmos de um exemplo, né, do meu professor, do meu maior professor de Direito Tributário, que é o Paulo de Barros Carvalho, que na primeira aula de interpretação ele disse toda norma é interpretável. Eu disse, não, professor, tem normas que não se interpretam. Ele disse, não, então eu vou te dizer o seguinte, coloquemos uma placa dizendo proibido biquíni. O que significa? E eu disse, olha, que não pode usar biquínis. Ele, sim, mas isso quer dizer o quê? Se a placa estiver na frente de uma igreja, nós sabemos que não se pode entrar de biquíni, mas se estiver numa praia de nudismo, sabemos que não podemos usar o biquíni. Então, essa interpretação de normas ela é íncita, ela é natural. E o problema da interpretação de normas aqui na reforma tributária é que, com essa mesmíssima redação, até hoje, a interpretação que se dá ao princípio da não cumulatividade no IPI é extremamente restritivo, seja pelos órgãos de fiscalização, que não reconhecem como insumo aquilo que efetivamente é um insumo na atividade, seja pelos tribunais, que também não reconhecem como insumo, né, e como crédito dentro daquele insumo aquilo que efetivamente é crédito. Hoje, o maior número de demandas judiciais na área tributária em nível nacional e estadual diz respeito, falando de IPI e ICMS, que são os nossos tributos não cumulativos, diz respeito ao reconhecimento de crédito no insumo. Então, nós devemos aproveitar essa reforma tributária para se escrever melhor, para se redigir melhor. E aí, falando em redação, vamos lá à redação dessa emenda 164 do senador Jader Barbalho, que beneficia muito as escolas e instituições de educação. Ele fala em escolas, mas vamos lá, instituições de educação. Né? Primeiro, ele fala em isenção, e na Constituição Federal não se fala de isenção. A Constituição Federal fala de imunidade. Segundo, ele fala em escolas, quando deveria falar em instituições de educação. Nós já temos aquele problema lá no artigo 156p da Constituição, que fala de templos religiosos, e os municípios falam que é só o local da igreja. E aí tivemos que levar 20 anos no Supremo para dizer que templos de qualquer culto é a instituição religiosa. Então, já que estamos fazendo, vamos fazer bem feito. Então, dentro de todo esse panorama que eu trouxe para vocês de forma rápida, talvez até um pouco aprofundada para este momento, eu devolvo uma pergunta, né, para os senhores. Os senhores estão preparados? Os senhores sabem o real efeito das duas reformas tributárias que estão tramitando no Congresso para as suas instituições? Bom,
Se os senhores sabem, parabéns. Mas se os senhores não sabem, procurem as suas instituições, procurem conhecimento, né? E porque isso é vital. Primeiro, para que nós tenhamos uma desburocratização, para que nós tenhamos uma carga tributária que seja justa. Terceiro, para que nós não percamos a oportunidade, porque eu advogo já há quase 28 anos, e quando eu resolvi me encaminhar para o dia tributário, um advogado antigo, que era meu tutor, disse, não, meu filho, não faz isso. Vai vir uma reforma tributária logo, logo, e você não vai ter o que fazer. Faça direito comercial, faça direito de família, faça outra, escolha uma outra área. Direito tributário, vai vir uma reforma tributária e vai acabar com tudo. Então, são 28 anos aguardando uma reforma tributária. E como ela é demorada, nós não podemos perder esta oportunidade. Esse é o meu recado para vocês e até mais.